Olá, seja muito bem-vindo a este módulo do Instituto Libertas. Hoje nós vamos falar sobre instituições e funcionamento do Legislativo Municipal. Eu sou a Fernanda Pereira Altoé, vereadora de Belo Horizonte, reeleita agora em 2024. Eu sou advogada criminalista, fui assessora no Tribunal de Justiça de Minas Gerais por quase 10 anos e sou ex-promotora de justiça do Estado de São Paulo. É muito importante que vereadores e equipes entendam qual é a função do Poder Legislativo no município. Primeiro, é muito importante a gente saber em qual contexto que surgem os poderes do Estado. Desde o fim do modelo absolutista, onde o rei definia qual lei fazer, como gerir uma cidade e como aplicar a lei, surgiu a teoria dos três poderes, com Montesquieu e mesmo com Aristóteles. Ali foi muito importante o desenvolvimento da ideia de que cada função deveria pertencer a um poder distinto e que esses poderes deveriam trabalhar de forma harmônica e independente. Hoje nós vamos falar sobre o poder legislativo municipal. Nas três esferas de governo, União, Estado e município, vai haver essa divisão. Na União, nós temos o presidente da República como poder executivo, nós temos o Congresso Nacional como poder legislativo e nós temos a Justiça Federal como poder judiciário. Nos estados, tem o governador como poder executivo, a Assembleia Legislativa como poder legislativo e a Justiça Estadual como poder judiciário. No município, nós temos as câmaras municipais como poder legislativo, o prefeito como poder executivo e não há um poder judiciário municipal. O que há são instâncias da justiça federal ou estadual sendo representadas dentro do município. O poder executivo municipal é composto por diversos órgãos e cada um deles tem uma função específica dentro da governança da cidade. A prefeitura é a sede do governo, onde o prefeito e sua equipe trabalham. Ali são formuladas as políticas públicas e a gestão do município. Quem representa a prefeitura é o prefeito. Quem auxilia o prefeito são os secretários. A exemplo do presidente da República, onde ele tem os ministros, no município, o prefeito tem as secretarias. Cada secretário vai ser responsável pela gestão e política pública de uma pauta específica, seja ela saúde, transporte, educação. Cada secretário ele é nomeado pelo prefeito de forma livre. Tem também a Procuradoria-Geral do município. Ela é responsável por orientar juridicamente o prefeito e por representar o município nas demandas judiciais. Além disso, temos a figura da autarquia. A autarquia é uma entidade administrativa independente e ela é como se fosse o próprio município. Além da autarquia, nós temos outras duas possibilidades, nem todos os municípios têm. Uma é a empresa estatal, onde ela é de propriedade pública. E tem também a sociedade de economia mista. Ela tem o capital público e privado, com a maioria do capital público dentro da sua Constituição. Nós, vereadores, a gente não atua sozinho. Então é muito importante na sua cidade, durante a sua atuação, saber qual órgão pode te auxiliar. Outros órgãos que são muito importantes na fiscalização dos gastos públicos, na fiscalização da gestão da cidade, é o Ministério Público. O Ministério Público ele atua na fiscalização da legalidade dos atos administrativos e na defesa de interesses difusos e coletivos. O MP, inclusive, é ele quem vai fazer a denúncia pela prática de crimes e pela improbidade administrativa. Tem também a Defensoria Pública, onde ela foca na proteção dos direitos dos cidadãos mais vulneráveis, os hipossuficientes economicamente falando. Ela é quem vai fazer a proteção da população que não tem condição de arcar com um advogado de forma privada. E os tribunais de contas. É interessante que as pessoas acham que o Tribunal de Contas, ele é que é o maior responsável pela fiscalização. Mas isso não é uma verdade. O responsável pela fiscalização é o Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas são poucos os municípios que, depois da Constituição de 88, ainda tem
um Tribunal de Contas municipal. Desde a Constituição de 88, você não pode ter tribunais de contas municipais. Então, geralmente, os municípios contam com o Tribunal de Contas estadual para essa atuação conjunta de fiscalização. Passando aí nos próximos slides, vocês vão ver. O artigo 127 é que define a competência do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. É ele quem defende a aplicação da lei, do regime democrático. É ele quem vai proteger as instituições e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Os interesses sociais são aqueles que dizem respeito à coletividade. Seja ela uma coletividade onde você consegue determinar o número de pessoas, é o que chama direitos coletivos, ou de uma coletividade onde você não sabe mensurar o número de pessoas, é o que eles chamam de direitos difusos. E direitos individuais indisponíveis também, que são aqueles direitos como a saúde, como a educação, que faz parte ali de direitos protegidos pela Constituição Federal. A Defensoria Pública também é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e ela tem também a função de proteção do regime democrático e da orientação jurídica e promoção de direitos humanos e defesa das pessoas que são hipossuficientes. E o Tribunal de Contas, como eu falei para vocês, ele não é o principal responsável pela fiscalização. A atuação dele é de controle externo, de auxiliar o poder legislativo. Bem, é muito importante a gente ter em mente que nem sempre que o cidadão ele trouxer uma demanda, a gente vai conseguir atuar como legislador. Então, muitas vezes a gente leva o fato para a prefeitura, ela corrigindo aquele erro, a demanda está atendida, mas se a prefeitura for omissa e a gente perceber que há uma atuação equivocada da gestão, a gente precisa contar com esses outros órgãos. Então, vou dar alguns exemplos práticos. Há alguma suspeita de mau uso de dinheiro público, de desvio de dinheiro público, você pode fazer a denúncia no Tribunal de Contas do Estado e para o Ministério Público também. O Tribunal de Contas ele vai fazer uma análise a respeito do uso do dinheiro e o Ministério Público ele pode, inclusive, fazer alguma denúncia pela prática de crime ou de improbidade administrativa. Algum cidadão que traz uma demanda sobre alguma política pública que é direito dele, ele não está sendo atendido, você pode levar essa demanda tanto para a Defensoria Pública quanto para o Ministério Público. Geralmente eu levo assuntos que são de direitos mais coletivos ou de direitos difusos para o Ministério Público e aquilo que são demandas específicas de pessoas hipossuficientes, por exemplo, um aluno de uma escola aqui do município que tem um problema neuroatípico e não tem um acompanhante especializado. Eu acabo encaminhando para a Defensoria Pública, porque é papel dela fazer a defesa do direito desse cidadão. É muito importante a gente não deixar o cidadão sem resposta e a gente ter uma relação de coordenação com todas essas instituições para a engrenagem funcionar direitinho. Bem, pessoal, é isso. Nessa aula a gente fez uma análise da estrutura do poder público no município, quais são os órgãos que fazem o controle e a fiscalização do poder executivo juntamente com as câmaras municipais. E agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre a estrutura do poder legislativo para a gente entender como que funciona essa atuação de fiscalização e de elaboração de leis pelos vereadores. Muito obrigada, até mais. Se você gostou dessa aula e quer nos ajudar a continuar produzindo conteúdos